Olá, tudo bem? Sou a professora Heloísa, participante do grupo GPTEM desde 2013. Fiz o meu mestrado de 2014 a 2016 com o professor Marco Aurélio Kalinck e o título da nossa dissertação é Lousa Digital investigando o uso na rede estadual de ensino com o apoio de um curso de formação. Bom, agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como foi essa pesquisa, tá? Então, nós tivemos como objetivo investigar a utilização da lousa digital como um recurso pedagógico na disciplina de matemática na rede estadual de ensino a partir de um curso de formação continuada em serviço. Então, a partir daí, nós tivemos dois objetivos específicos. O primeiro, formar professores para o uso da tecnologia, em particular a lousa digital, e analisar o uso desse equipamento nas aulas de matemática. Então, nós tivemos lá o curso de formação continuada, tivemos a participação de 24 professores. Desses 24 professores, 3 eram de matemática, os outros eram de outras disciplinas, outras componentes curriculares, tá? E aí a gente, depois desse curso, os professores não conheciam a lousa digital, então nós tivemos um processo de adaptação, de conhecimento, para depois a gente ver como a gente utilizar aquele equipamento. E aí depois eu deixei livre se eles fossem utilizar a lousa digital para nos chamar, né, nos convidar a assistir a aula deles. E aí eles utilizaram e aí a partir daí se deu a nossa dissertação, ok? Então, nós utilizamos a formação continuada em serviço, utilizamos esse termo, por quê? Porque essa formação, ela está disponível principalmente dentro do horário que o professor está à disposição da instituição em que atua. Então, nós fomos até os professores. Então, o curso foi realizado na escola onde esses professores trabalhavam. Para quê? Para que a gente conseguisse fazer parte daquilo. Porque não adianta, a gente acredita que não adianta eu simplesmente trazer os professores para um lugar bonitinho, arrumadinho e tal, e mostrar a lousa digital. Né? Um curso de formação para professores precisa de muito mais que isso. Então nós fomos até o local para que a gente conhecesse quais eram as dificuldades que eles enfrentariam para utilizar a lousa digital, que recursos eles teriam disponíveis. Então a gente acredita nesse tipo de formação. E ela é voltada para as necessidades da instituição e dos profissionais que ali atuam. Então o tempo todo nós estivemos preocupados com o que eles precisavam, o que a gente precisava construir ali. Bom, então a gente deixou aqui essa citação: aprender para pôr em prática uma inovação supõe um processo complexo, mas essa complexidade é superada quando a formação se adapta à realidade educativa da pessoa que aprende. Então, por isso, a gente foi até os professores. Então, foi um estudo de caso, tá? Nós tivemos como embasamento teórico Vygotsky, Leontiev, Levy e o Gordon. O Vygotsky falou da teoria da mediação, então nós utilizamos ele para falar aqui da interação entre o ser humano e os objetos, tá? Da relação do homem com o mundo, ele fala que essa relação é na maioria das vezes mediada, e essa mediação ela acontece não pela simples justaposição das coisas, das pessoas e dos objetos, mas da síntese entre eles. Nós utilizamos o Leontiev fala da teoria da atividade e ele vai falar que a tecnologia ela evolui, assim como os equipamentos evoluíam, né? Ele cita como exemplo a caça. Os equipamentos de caça. Os equipamentos ficaram mais leves, mais precisos, né? A gente tinha lá um facão, hoje a gente tem uma arma. Então, os equipamentos evoluíram à medida que o ser humano também evoluiu. Então, acontece uma evolução mútua e o ser humano, o homem, ele é consciente e intencional sobre essa evolução. As coisas, os objetos, eles vão evoluindo segundo a nossa necessidade. Nós utilizamos o Levy para fazer um levantamento lógico histórico da tecnologia. Então nós abordamos a tecnologia desde a oralidade, a escrita, até a tecnologia digital que a gente tem hoje. O Levy ele fala também da inteligência coletiva e ele fala que essa inteligência coletiva é formada por artefatos, linguagens, técnicas e máquinas, além do ser humano, ok?
Então nós utilizamos ele e o Tikhomirov. O Tikhomirov vai falar da reorganização da atividade criativa e nós estamos estudando o Tikhomirov até hoje para a gente entender como o pensamento vai ser mudado com essas novas tecnologias digitais, como o nosso pensamento evolui ou se comporta e o que isso vai refletir, por exemplo, numa criança que já nasceu, né, uma geração alfa que já nasceu nessa era tecnológica. E a gente utilizou o Borba para entender essa relação entre seres humanos com tecnologia. Bom, vamos para o curso. O curso aconteceu numa semana pedagógica da escola, um colégio estadual aqui de Curitiba. Nós levamos em consideração a estrutura do colégio e que os professores não conheciam a lousa digital, tá? E, bom, aqui eu coloquei algumas fotos para vocês de como esse curso aconteceu. Aqui é uma professora interagindo com a lousa. A lousa é projetada na própria parede, tá, gente? E aqui são algumas imagens do curso. Aqui eu coloquei um quadro para vocês entenderem esses professores. Nós temos aqui o M1, M2 e M3, tá? Todos eles são licenciados em matemática, têm bastante tempo de docência. Na escola, o M1 e M2 têm 2 e 3 anos respectivamente e o M3, 10 anos naquela mesma escola. Área de atuação matemática e física. E eles trabalham com o F2, o fundamental, ensino fundamental anos finais, e o ensino médio. E eu consegui acompanhar 13 aulas no total, 7 aulas do M3, 3 do M2 e 3 do M1. Bom, aqui eu fiz um resuminho do que aconteceu lá nas aulas. O M1, primeira aula que eu acompanhei, foi no segundo ano do ensino médio, com 37 alunos. Ele utilizou um site que tem vários jogos educacionais para a gente utilizar no computador, e ele utilizou com a lousa digital. Um exemplo é o jogo dos palitos, lá no Dia a Dia Educação. Segunda aula também desse professor foi no terceiro ano do ensino médio, com 34 alunos, também utilizou um jogo presente no site Dia a Dia Educação, e também um jogo dos palitos de novo, e um jogo de probabilidade. Depois, a terceira aula, no terceiro ano do ensino médio, com 42 alunos, esse professor projetou ali a lousa digital e fez um plano cartesiano com os alunos, explicou como funcionava o plano cartesiano e separou os alunos em equipes. Uma equipe ia lá na frente, desenhava os pontos, e a outra equipe tinha 2 minutos para ir lá e escrever as coordenadas desses pontos. Aí no final ele somou os pontos das equipes para ver qual é a equipe campeã. O M2, eu assisti a quarta e quinta aula com 2 turmas de nono ano, 28 alunos cada, e a sexta aula também observada foi no nono ano com 33 alunos. E ele utilizou um objeto de aprendizagem, né, lá do site da Rede Interativa Virtual de Educação. É um objeto educacional lá. Aqui são algumas imagens desse professor. E aí nós temos o M3. No M3 eu assisti mais aulas, então nós tivemos a 7ª aula com o 8º ano, com 27 alunos, a 8ª aula também com o 8º ano, 32 alunos. Ele utilizou o jogo Mancala. Aqui tem algumas fotos. Depois, a 9ª aula foi no primeiro ano do ensino médio, com 29 alunos. Ele utilizou o GeoGebra e foi muito legal essa aula, eu lembro, porque com a tecnologia acontece muita coisa, né? E nessa aula foi um dia que aconteceu muita coisa, e uma delas foi a falta de internet. Do nada, a internet parou de funcionar. E aí, eu e o professor M3 já entramos em desespero, e agora, né? Vamos voltar para a sala de aula, e um aluno falou, não, isso aí não é nada, eu vou colocar a internet no meu celular. Em 2 minutos ele já estava com a internet do celular dele ali, e mexendo no GeoGebra, e projetando, e fazendo tudo que a gente tinha planejado e um pouco mais. Então, muitas vezes os alunos estão bem mais preparados do que a gente para lidar com os causos lá, as incertezas. Então, 10ª aula e 11ª foi no 7º ano com 22 alunos cada. 12ª e 13ª aula, 7º ano com 29 alunos cada. Aqui a gente trabalhou com o Tangram, dá pra ver aí, né? Bom, gente, então esse foi basicamente ali, bem rapidamente, o
que aconteceu durante os cursos lá e durante as aulas observadas, e aí a gente tira algumas conclusões, né? Os softwares da lousa digital, os softwares próprios da lousa digital, foram utilizados só em 4 aulas. A internet foi utilizada em 12 aulas, lembrando que eu observei 13 aulas. Os objetos de aprendizagem foram explorados em 11 aulas. Os únicos diferenciais que estiveram presentes em todas as aulas foram a linguagem audiovisual e a interação. E aqui é um ponto importante. Por que a gente fala da lousa digital? Por que a gente está estudando essa tecnologia em sala de aula? Por que isso é importante? Então vamos lá. A lousa digital, ela é uma forma de trazer uma outra linguagem para a sala de aula. Por que isso é importante? Porque hoje a gente tem a multimodalidade, várias linguagens. Os nossos alunos, eles não... Por exemplo, a gente lia um texto. Hoje, esse mesmo texto que os alunos leem é texto escrito com palavras, tem imagens, tem QR Code, que leva para um vídeo, que leva para um meme. Então, tem várias linguagens naquele texto. Então, é um modo, é um pensar diferente. Por isso que a gente recorre ao Tikhonov, porque o modo de pensar desse aluno, dessa criança, mudou muito. Então, a gente precisa arrumar maneiras de entrar na sala de aula com novas linguagens também. E a lousa digital, a gente viu que é um diferencial e que pode proporcionar isso para o professor, para a turma, ok? A interatividade esteve presente em 9 aulas. E a interatividade é outro recurso que está presente o tempo todo com os alunos, beleza? Os professores têm interesse e consciência de que os alunos mudaram. A formação é importante, mas não é suficiente. É preciso investimento em infraestrutura. Então não adianta nada eu levar o professor para um lugar lindo e dar o curso para ele. Eu preciso de infraestrutura no local onde ele trabalha, né? Eu preciso de recursos para que essa tecnologia realmente seja utilizada com qualidade. E um curso de formação em si, sozinho, não pode trazer isso, né? Então nós precisamos aí de outros requisitos. A lousa é um equipamento que pode fazer um diferencial em sala de aula, dependendo do modo como o professor a utilizar. Então, é um recurso bom? É um recurso que tem várias funcionalidades, tem várias linguagens, mas tudo vai depender do modo como eu utilizo, porque eu posso utilizar a lousa digital para passar slide, né? Então, tudo vai depender do modo como eu, professor, vou utilizar a lousa digital. Os cursos de formação precisam assumir um papel que transcende o ensino, que pretende a mera utilização e atualização científica, pedagógica e didática. Nós precisamos mudar, né? Nós precisamos mudar a educação, nós precisamos mudar o modo de ensinar. E isso a gente aprende com a prática, com o dia a dia, com o desejo de inovar, né? E com aquele pensamento de que eu posso. Eu preciso mudar porque os meus alunos fazem parte de uma geração diferente da minha, né? Hoje, os alunos que estão chegando em sala de aula são geração diferente da nossa, geração alfa, né? Geração Z. Então, a gente precisa atualizar o nosso processo de ensino. O ensino precisa mudar, deixando de ser meramente técnico. A lousa pode ser considerada mediadora do saber, tornando a sala de aula um ambiente de colaboração favorável à construção do conhecimento. Bom, gente, foi isso aí que eu pesquisei. Qualquer coisa, a dissertação tá aí, só mandar um e-mail. Obrigada!